Você já parou para pensar na vastidão e no mistério do nosso universo? Desde tempos imemoriais, a humanidade olhou para o céu e se perguntou sobre seu lugar nele. A cosmologia, a ciência que estuda a origem, a evolução e o destino final do universo nos oferece uma infinidade de enigmas que desafiam nossa compreensão. Mas por que esses mistérios são tão relevantes? A resposta é simples. Cada um deles nos aproxima um passo mais de entender quem somos e de onde viemos. Os mistérios da cosmologia não são apenas perguntas sem resposta, são portas abertas a novas formas de pensar, a novas teorias que podem mudar nossa visão do cosmos. Por exemplo, você já se perguntou por que o tempo parece avançar em uma única direção? As leis da física sugerem que poderia ser possível que o tempo fluísse em ambas as direções, mas nossa experiência diária nos diz o contrário. Esse paradoxo do tempo cósmico não é apenas intrigante, mas também toca aspectos profundos da nossa existência. Imagine o Big Bang, um evento catastrófico que deu origem ao nosso universo. Mas o que aconteceu imediatamente depois? A teoria da inflação cósmica nos diz que houve uma expansão incrivelmente rápida. Mas a origem e o mecanismo dessa inflação continuam sendo um mistério. O que a provocou? Que forças estavam em jogo naquele momento primordial? Essas perguntas nos levam a explorar a natureza fundamental da realidade. E falando em natureza, o que dizer da matéria escura? Acredita-se que uma forma desconhecida de matéria sustenta a estrutura do cosmos, mas nunca foi detectada diretamente. O que é exatamente essa matéria escura fria? Como ela influencia a formação de galáxias e a estrutura do universo? Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, criando um labirinto de mistérios cósmicos. No campo da cosmologia, também encontramos o enigma da constante cosmológica. Introduzida por Einstein e depois descartada, essa constante ressurgiu atualmente, voltando a ser protagonista em nossas teorias sobre a expansão do universo. Mas por que é considerada tão crucial? Que segredos esconde? À medida que exploramos mais a fundo, nos deparamos com os vazios cósmicos, vastas regiões do espaço quase desprovidas de matéria. Essas áreas desafiadoras testam nossos modelos atuais do universo. Como é possível que existam tais vazios em um cosmos que parece estar repleto de galáxias e estrelas? A simetria quebrada do cosmos também nos apresenta um dilema fascinante. Por que há mais matéria do que antimateria? Segundo as teorias, deveriam ter sido criadas em quantidades iguais, mas a realidade é muito diferente. Essa discrepância não é apenas um quebra-cabeça, mas também pode ser crucial para entender a natureza do universo. Em um sentido mais amplo, a radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang, esconde segredos sobre o nascimento do universo. Suas manchas e anomalias são como um livro antigo esperando para ser decifrado. Que histórias contam? Que mistérios ainda permanecem ocultos em seu interior? Por fim, enfrentamos a pergunta sobre o destino final do universo. Ele terminará em um Big Crunch, um Big Freeze ou um Big Rip? Cada uma dessas possibilidades é intrigante e aterradora ao mesmo tempo e nos convida a refletir sobre nossa própria existência em um cosmos em constante mudança. Em resumo, os mistérios da cosmologia não são apenas perguntas científicas, são janelas para a reflexão sobre nosso lugar no vasto universo. Cada mistério é um convite para explorar, questionar e se maravilhar. Então você se atreve a continuar investigando esses enigmas que nos cercam? A jornada apenas começou. O tempo, esse conceito que parece tão simples e cotidiano, se torna um verdadeiro enigma quando o levamos ao vasto cenário do universo. Por que então parece fluir em uma única direção? Este fenômeno, conhecido como a paradoxo do tempo cósmico, nos convida a refletir sobre a própria natureza do tempo e sua relação com o cosmos. Para começar, é fascinante notar que, a nível macroscópico, o tempo se desdobra de maneira linear. Vivemos nossos dias, experimentamos o presente e lembramos do passado, enquanto o futuro escapa do nosso controle. Mas, o que dizem as leis da física a respeito? Em teoria, essas leis não proíbem que o tempo avance em ambas as direções. Então, por que a experiência humana e cósmica parece estar presa nessa flecha temporal? Uma das respostas mais comuns se encontra na segunda lei da termodinâmica, que estabelece que a entropia, ou a desordem, sempre tende a aumentar em um sistema fechado. Esse aumento de entropia poderia ser a razão pela qual experimentamos o tempo como algo que avança apenas para frente. Mas, o que acontece com os eventos a nível quântico?
onde as partículas parecem agir de forma aleatória e às vezes reversível. Essa dualidade entre o macroscópico e o quântico gera mais perguntas do que respostas. Consideremos um instante em que um copo cai e se quebra. Todos nós já presenciamos esse evento e sabemos que, uma vez que o copo está no chão, é impossível voltar ao seu estado original sem intervenção externa. No entanto, a nível quântico, as coisas são diferentes. As partículas podem se comportar de maneiras que desafiam nossa compreensão do tempo. Como é possível que no microcosmos as regras sejam tão distintas? Além disso, é importante considerar como a relatividade de Einstein transforma nossa percepção do tempo. Em sua teoria, o tempo não é uma constante universal, mas pode ser afetado pela gravidade e pela velocidade. Um relógio que se move a alta velocidade marcará o tempo de maneira diferente de outro que permaneça em repouso. Que implicações isso teria para nossa compreensão do tempo no universo? Poderia ser que em diferentes regiões do espaço o tempo se comporte de maneira diferente? É interessante pensar em como o tempo se entrelaça com a expansão do universo. À medida que o cosmos se expande, também o tempo se expande. Mas o que isso significa para eventos passados ou futuros? Estamos condenados a viver em um presente que se afasta constantemente do que foi e do que poderia ser. A ideia de que o tempo poderia ser uma ilusão é, sem dúvida, desconcertante. A paradoxo do tempo cósmico também se relaciona com os buracos negros, esses objetos misteriosos que desafiam nossa compreensão do universo. Quando algo cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, parece que o tempo para aquele objeto se detém, enquanto o resto do universo continua. O que acontece com o tempo dentro desses abismos? É possível que o tempo tenha um comportamento completamente diferente nesses ambientes extremos? E então vem a questão da percepção humana do tempo. Por que às vezes sentimos que o tempo voa e outras vezes se arrasta? Essa experiência subjetiva pode estar relacionada à maneira como vivemos momentos significativos ou rotineiros. Mas nossa percepção do tempo pode influenciar a forma como entendemos o tempo no universo? A conexão entre nossa experiência pessoal e a natureza do tempo cósmico é um mistério em si mesma. À medida que aprofundamos na paradoxo do tempo cósmico, nos deparamos com perguntas ainda mais intrigantes. Existe um princípio que rege o fluxo do tempo? É possível que o tempo tenha um começo e um fim no universo? Algumas teorias sugerem que o tempo poderia ter se originado no Big Bang. Mas isso levanta mais questionamentos sobre o que poderia ter existido antes desse evento monumental. A interação entre a gravidade e o tempo também é um campo fértil de pesquisa. A forma como corpos massivos como estrelas e planetas afetam o tempo é um aspecto fascinante que ainda não compreendemos completamente. Pode ser que, à medida que exploramos mais o cosmos, descubramos que o tempo em si é uma construção que evolui. Em conclusão, a paradoxo do tempo cósmico não só nos convida a questionar nossa compreensão do tempo, mas também a refletir sobre nossa própria existência no universo. Estamos presos em um fluxo interminável que avança em direção ao futuro ou há algo além dessa percepção? A busca por respostas a essas perguntas nos mantém em constante assombro diante dos mistérios do cosmos. À medida que a ciência avança, talvez um dia consigamos desvendar esse enigma e compreender o tempo de uma maneira que nunca antes havíamos imaginado. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. A inflação cósmica é um desses conceitos que, embora soe como ficção científica, é uma peça-chave em nosso entendimento do universo. Por que então continua sendo um mistério? Para compreendê-lo, primeiro devemos nos aprofundar nos momentos que se seguiram ao Big Bang. Em um tempo incrivelmente breve, uma fração de segundo, o universo se expandiu de maneira exponencial. Mas o que causou essa expansão tão rápida e por que ela parou? A teoria da inflação sugere que, durante essa breve etapa, o universo passou de ser do tamanho de uma partícula subatômica a uma extensão inimaginável. Mas como pôde ocorrer algo assim? Os cientistas pensam que essa explosão se deveu a um campo de energia misterioso. Mas o verdadeiro enigma reside na natureza dessa energia. O que é exatamente essa força que impulsionou o universo a crescer a tal velocidade? Apesar de a teoria da inflação ser amplamente aceita, ainda há aspectos que nos desconcertam. Por exemplo, por que o universo atual é tão homogêneo, ou seja, tão uniforme em sua distribuição de matéria? Se lembrarmos que em seus primeiros instantes tudo era caos,
deveria haver áreas mais densas e outras mais vazias. No entanto, o que vemos é um cosmos surpreendentemente uniforme. Como conseguimos essa uniformidade em meio a um caos inicial? Uma das perguntas mais intrigantes é: de onde veio toda a energia necessária para essa expansão? A inflação não apenas explica a expansão, mas também dá conta da formação de estruturas no universo. Mas por que não conseguimos observar diretamente essa inflação? Apesar de haver muitas evidências indiretas, como a homogeneidade do cosmos e a distribuição de galáxias, ainda não conseguimos detectar o campo inflacionário em ação. É fascinante pensar que, no fundo, a inflação cósmica poderia ser a resposta a muitas das perguntas que nos fazemos sobre o universo. No entanto, o desafio reside no fato de que não encontramos uma maneira de prová-la de forma conclusiva. O que isso significa para nossa compreensão do cosmos? Talvez a inflação seja um fenômeno que está além de nossa capacidade de observação atual. O que sugere que há aspectos do universo que permanecem ocultos aos nossos sentidos. Poderíamos nos perguntar: que tipo de provas precisamos para confirmar a inflação? Alguns cientistas estão explorando a radiação cósmica de fundo para encontrar vestígios dessa expansão inicial. Poderiam esses vestígios ser a chave para desvendar o mistério da inflação? A busca por respostas continua, e cada descoberta nesse campo poderia nos levar um passo mais perto de entender o universo. À medida que seguimos investigando, enfrentamos outro dilema: se a inflação realmente ocorreu, por que não vemos mais evidências dela em nosso entorno? A teoria prevê que, em certas condições, deveriam existir bolhas de universos inflacionários que poderiam ter deixado sua marca no espaço que nos rodeia. Mas até agora, essas bolhas não foram detectadas. A ideia de que nosso universo é apenas um entre muitos pode ser uma das implicações mais surpreendentes da inflação. Se a inflação foi generalizada, então talvez existam outros universos inflacionários por aí, cada um com suas próprias leis físicas e características. Estamos em um universo afortunado, ou somos simplesmente um entre muitos? Essa questão nos leva a refletir sobre o significado de nossa existência em um cosmos tão vasto e misterioso. À medida que os cientistas desenvolvem novas tecnologias e métodos de observação, a esperança de desvendar os segredos da inflação cósmica se torna mais palpável. Talvez, em um futuro não muito distante, consigamos captar as ondas gravitacionais produzidas por eventos inflacionários, o que poderia oferecer provas contundentes dessa teoria fascinante. A inflação cósmica não apenas desafia nossa compreensão do passado do universo, mas também levanta perguntas sobre seu futuro. Se a inflação ocorreu, poderia se repetir? Que implicações isso teria para a evolução do cosmos? A resposta a essas perguntas poderia mudar nossa perspectiva sobre o tempo e o espaço, e talvez até mesmo sobre nossa própria existência. A busca por respostas sobre a inflação cósmica é um lembrete de que, embora tenhamos avançado muito em nossa compreensão do universo, ainda há mistérios que nos desafiam. Cada nova pista que descobrimos nos aproxima um pouco mais de desvendar a verdade, mas também nos lembra de quão pouco sabemos. Que outros segredos o cosmos nos reserva em sua narrativa infinita? Assim, enquanto refletimos sobre a inflação cósmica e seus mistérios, nos encontramos diante de um universo repleto de perguntas sem resposta. Talvez, em vez de buscar respostas definitivas, devêssemos aprender a valorizar o processo de questionar, investigar e explorar, porque cada mistério resolvido abre a porta para novas perguntas. E, em última análise, isso é o que torna a cosmologia tão fascinante. O que sustenta o vasto e enigmático universo em que vivemos? Um dos grandes mistérios que os cientistas ainda tentam desvendar é o da matéria escura fria. O que é exatamente essa matéria escura e por que é considerada tão fundamental para entender a estrutura do cosmos? Para começar, é importante destacar que a matéria escura não é algo que podemos ver. Ao contrário dos planetas, estrelas e galáxias que iluminam o universo, a matéria escura não emite, absorve nem reflete luz. Então, como sabemos que existe? Os astrônomos observaram sua influência através da gravidade. Ao observar como as galáxias se movem e como se agrupam, chegaram à conclusão de que há algo além da matéria visível que está agindo no fundo. Mas o que é essa matéria escura? Imagine que você está em uma festa. Você pode sentir a presença de pessoas ao seu redor, embora não as veja. A matéria escura é algo assim. Sabemos que está lá pelo efeito que tem no que podemos observar. Uma das perguntas mais intrigantes é: quanta matéria escura há no universo?
os cientistas estimam que cerca de 95% do universo é composto de matéria escura e energia escura, enquanto a matéria que podemos ver, como estrelas e planetas, representa apenas uma pequena fração. Como é possível que algo que não podemos ver seja tão dominante? A matéria escura fria refere-se a um tipo específico de matéria escura que se move lentamente em comparação com a velocidade da luz. Isso é crucial porque seu comportamento afeta a formação e evolução das estruturas do universo. Mas, de onde vem essa matéria escura fria? Existem várias teorias, mas ainda não há consenso. Alguns cientistas sugerem que poderia ser formada por partículas subatômicas ainda não descobertas, como os WIMPs, que são partículas massivas que interagem fracamente. Nesse contexto, nos deparamos com um dilema fascinante. O que aconteceria se conseguíssemos detectar essas partículas? Como mudaria nossa compreensão do universo? A detecção da matéria escura poderia abrir portas para novas teorias que desafiariam tudo o que sabemos sobre a física. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, a matéria escura continua sendo esquiva. Os experimentos em laboratórios subterrâneos e em aceleradores de partículas não conseguiram encontrar evidências diretas de sua existência. A busca pela matéria escura também levanta outra pergunta: que papel ela desempenha na formação de galáxias? As simulações por computador sugerem que a matéria escura atua como um esqueleto invisível sobre o qual as galáxias se agrupam. Sem ela, o universo que conhecemos não existiria da forma como o vemos. Mas, por que há mais matéria escura do que matéria visível? Essa assimetria é um dos grandes mistérios da cosmologia. Os cientistas também estão explorando o impacto que a matéria escura tem na expansão do universo. Alguns modelos sugerem que poderia influenciar a aceleração da expansão, um fenômeno que já levou muitos a questionar a natureza da energia escura. É possível que a matéria escura e a energia escura estejam intimamente relacionadas de alguma forma. A matéria escura fria é, sem dúvida, um componente essencial para compreender a história do universo. No início, quando o cosmos era jovem e estava em um estado de plasma quente, a matéria escura desempenhou um papel crucial na formação das primeiras estruturas. Sem sua presença, as galáxias nunca teriam podido se formar como se formaram. Mas, como se comporta a matéria escura no contexto da grande explosão inicial? À medida que o universo se expandia e esfriava, a matéria escura começou a se agrupar devido à sua própria gravidade. Isso criou uma rede em grande escala que guiou a formação das galáxias. Mas, o que isso significa para o nosso lugar no universo? Somos apenas um pequeno brilho em um vasto mar de matéria escura? O mistério da matéria escura fria não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também convida à reflexão. Ao considerar a imensidão do cosmos e nossa compreensão limitada dele, surge uma pergunta fundamental: o que mais nos espera nos cantos escuros do universo? À medida que a tecnologia avança e os cientistas continuam sua busca, talvez um dia consigamos desvendar o mistério da matéria escura e, com isso, entender melhor o próprio tecido do cosmos. A exploração desse enigma nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas e que cada descoberta abre novas perguntas. A matéria escura fria, com sua natureza elusiva e seu papel fundamental na estrutura do universo, é apenas um dos muitos mistérios que nos convidam a continuar explorando. Que segredos nos revelará no futuro? Enquanto isso, a busca pela matéria escura continua, e a cada avanço na tecnologia e em nossa compreensão, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do universo. A matéria escura fria, um componente silencioso mas vital, nos lembra que, embora não possamos ver tudo o que há no cosmos, sua influência é inegável. No final, o mistério da matéria escura pode ser apenas o começo de uma série de revelações que transformarão nossa percepção do universo em que vivemos. Quantas vezes ouvimos que Einstein, o gênio da relatividade, introduziu uma ideia que mudou o rumo da cosmologia? Falamos da constante cosmológica, um conceito que em seu momento foi considerado uma simples força de repulsão para resolver o enigma de um universo em expansão. Mas, o que é realmente essa constante e por que continua sendo um tema de debate entre cientistas? A história da constante cosmológica é fascinante e revela muito sobre nossas limitações para entender o universo. Em 1910, quando o astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias se afastavam de nós, a ideia de um universo estático desmoronou. Einstein, em sua busca por estabelecer um modelo que mantivesse o universo em equilíbrio, foi obrigado a introduzir essa constante.
Mas, o que o levou a dar marcha ré em sua própria teoria? Após Hubble demonstrar que o universo estava se expandindo, Einstein reconheceu que sua constante era um erro e a descartou. No entanto, essa história não terminou aí. Na década de 1990, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. A expansão do universo não só estava ocorrendo, mas estava se acelerando. Isso levou à reintrodução da constante cosmológica, mas desta vez com uma reviravolta. Agora era considerada responsável por uma misteriosa forma de energia escura que empurra o universo a se expandir cada vez mais rápido. Mas como algo que foi rejeitado por seu criador pode se tornar crucial para nossa compreensão do cosmos? Quando falamos de energia escura, surge uma pergunta intrigante. O que é realmente? Estima-se que aproximadamente 70% do universo é composto por essa energia. Mas sua natureza continua sendo um mistério. Alguns físicos sugerem que poderia ser o resultado da constante cosmológica, outros propõem que representa um novo tipo de energia que ainda não entendemos. O que é inegável é que essa força é fundamental para explicar como o universo se comporta atualmente. Imagine que o universo é um balão que se infla continuamente. No início, a constante cosmológica seria como o ar que infla o balão, impulsionando-o a se expandir. Mas o que aconteceria se esse ar se tornasse cada vez mais potente? A aceleração do universo implica que, à medida que o tempo avança, a energia escura se torna mais dominante. Estamos falando de um universo que se afasta de nós, ou de um futuro onde a expansão poderia ser ainda mais rápida do que podemos imaginar. À medida que os cosmólogos tentam desvendar esse enigma, mais perguntas surgem. Por que a energia escura parece estar distribuída uniformemente no espaço? Ao contrário da matéria, que se agrupa em galáxias e aglomerados, a energia escura parece estar em todos os lugares, como uma espécie de vazio que preenche o universo. Mas, o que isso significa para a própria estrutura do cosmos? Poderia ser que a constante cosmológica é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior? Alguns cientistas acreditam que a chave pode estar na teoria quântica. O que aconteceria se a constante cosmológica pudesse estar relacionada às flutuações no vácuo quântico? Nesse contexto, o vácuo não é um espaço vazio, mas um mar dinâmico de partículas virtuais que aparecem e desaparecem. Esse conceito desafia nossas ideias sobre a realidade e nos leva a questionar se a constante cosmológica é realmente uma constante ou se muda com o tempo. Um mistério adicional se apresenta ao tentar correlacionar a constante com outras forças fundamentais do universo. Por que tem o valor que tem? A física moderna está cheia de constantes que parecem ser ajustadas com precisão para permitir a existência da vida. Mas esse ajuste é uma coincidência ou há uma razão mais profunda por trás dele? Alguns teóricos sugerem que pode haver um sentido de propósito por trás da aparente calibração das constantes físicas. À medida que a pesquisa avança, novas teorias emergem. Poderia ser que a constante cosmológica seja um reflexo de um universo em um estado dinâmico, onde as propriedades do espaço-tempo estão em constante evolução. A ideia de que o universo não é um ente estático, mas um organismo em contínua transformação, levanta questionamentos sobre como percebemos o tempo e o espaço. Apesar de todos esses avanços, a constante cosmológica continua sendo um enigma. Os cosmólogos lutam para reconciliar as observações do universo com as previsões da teoria. Quão precisa é nossa compreensão da gravidade e sua relação com a energia escura? A busca por respostas continua, e os resultados podem redefinir o que sabemos sobre o universo. Assim, a constante cosmológica se torna um símbolo de nossos esforços para decifrar o grande quebra-cabeça do cosmos. Estamos diante de uma simples constante, ou é uma porta de entrada para uma nova compreensão da realidade? A história da constante cosmológica é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de mistérios, onde cada resposta desperta novas perguntas. À medida que a ciência avança, a constante cosmológica pode nos ajudar a desvendar não apenas o destino do universo, mas também nosso lugar nele. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, porque afinal, o verdadeiro mistério do cosmos não reside apenas no que sabemos, mas no que ainda está por ser descoberto. A constante cosmológica é apenas um dos muitos enigmas que nos convidam a continuar buscando respostas no vasto e fascinante universo que habitamos. O que são os vazios cósmicos e por que são um enigma tão fascinante para os cientistas? Ao longo do universo, há regiões vastas que parecem estar quase vazias, como se alguém tivesse apagado todo vestígio de matéria.
Esses vazios podem abranger centenas de milhões de anos-luz e desafiam nossas ideias sobre como a matéria deveria estar distribuída no cosmos. Mas como se formam esses imensos espaços desprovidos de estrelas e galáxias? A teoria mais comum sugere que esses vazios são criados através da expansão do universo. No início, o universo era uma sopa quente e densa de partículas. À medida que se expandiu, a matéria começou a se agrupar para formar galáxias e aglomerados de galáxias. No entanto, em certas áreas, essa agrupação não ocorreu, dando origem a gigantescos vazios. Mas, por que algumas regiões do espaço se encheram de galáxias enquanto outras ficaram quase desertas? A resposta a essa pergunta se complica quando consideramos a influência da gravidade e da matéria escura. A matéria escura, essa substância misteriosa e quase invisível que compõe grande parte do universo, desempenha um papel crucial na formação de estruturas. No entanto, embora possamos inferir sua existência através de seus efeitos gravitacionais, não podemos vê-la diretamente. Esses vazios são o resultado da interação da matéria escura com a matéria visível. Um aspecto intrigante dos vazios cósmicos é seu tamanho. Alguns deles são tão grandes que poderiam conter centenas de milhares de galáxias em seu interior. Mas apesar de sua vastidão, continuam quase completamente desprovidos de matéria. Por quê? Uma possível explicação é que as interações gravitacionais entre as galáxias podem ter empurrado a matéria para outros lugares, deixando esses espaços vazios. Mas há outros fatores em jogo. Os cientistas descobriram que os vazios não são simplesmente áreas sem galáxias, mas também podem ter um impacto na evolução do universo. Sendo espaços de baixa densidade, afetam como a matéria se comporta em seu entorno. Por exemplo, os vazios podem influenciar a formação de galáxias próximas, alterando sua trajetória e sua velocidade de crescimento. Mas, o que isso significa para o futuro do universo? Imagine que os vazios cósmicos são como bolhas em um líquido. Enquanto o líquido se agita, algumas bolhas se fundem e crescem, enquanto outras desaparecem. Os vazios poderiam estar afetando a forma como as galáxias se agrupam e se separam, criando um padrão na estrutura do cosmos. Mas, como podemos estudar essas bolhas em um espaço tão vasto e difícil de observar? A resposta está na observação do universo em diferentes comprimentos de onda. Os telescópios modernos, que podem captar luz em distintas frequências, nos permitem ver além do que nossos olhos podem detectar. Ao observar as radiações e as interações das galáxias, os astrônomos podem mapear a distribuição da matéria e, ao mesmo tempo, identificar os vazios. Mas essa informação é suficiente para entender completamente sua natureza? À medida que continuamos explorando esses espaços misteriosos, surgem mais perguntas. Os vazios cósmicos têm algum efeito na expansão do universo? Alguns cientistas acreditam que poderiam estar relacionados à energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do cosmos. Se for assim, como áreas tão vazias podem influenciar algo tão monumental como a expansão do universo? Além disso, a existência desses vazios levanta um dilema sobre a própria natureza do universo. Se há regiões quase desprovidas de matéria, isso significa que o universo não é tão homogêneo quanto pensamos? A cosmologia tradicional sugere que, em grande escala, o universo é uniforme, mas os vazios desafiam essa noção. Poderia ser que o cosmos seja mais complexo e menos previsível do que imaginamos? À medida que os cientistas continuam investigando, novas teorias também surgem. Alguns propõem que os vazios poderiam ser os restos de processos antigos, como a inflação cósmica, que poderia ter deixado marcas visíveis na estrutura atual do universo. Mas, como podemos corroborar essas teorias com dados observacionais? A resposta pode estar na próxima geração de telescópios e missões espaciais. Finalmente, os vazios cósmicos não são apenas um mistério fascinante, mas também uma janela para o futuro do cosmos. Compreender sua origem e seu papel na estrutura do universo poderia nos ajudar a desvendar outros segredos fundamentais sobre a natureza da realidade. Enquanto continuamos estudando esses vastos espaços vazios, lembremos que cada resposta gerará novas perguntas, e assim, a busca pelo conhecimento sobre o universo continua. A existência de mais matéria do que antimateria em nosso universo apresenta um enigma fascinante. Como é possível que, após o Big Bang, em vez de um equilíbrio perfeito entre ambas, tenhamos um cosmos dominado pela matéria? Esse mistério intrigou cientistas e filósofos durante décadas, e hoje exploraremos essa questão intrigante.
Quando consideramos a criação do universo, nos dizem que deveriam ser geradas quantidades iguais de matéria e antimatéria. Mas o que é exatamente a antimateria? Imagine que cada partícula que compõe nosso mundo tem sua oposta: elétrons e pósitrons, prótons e antiprótons. Quando uma partícula e sua antipartícula se encontram, elas se aniquilam mutuamente, liberando energia no processo. Assim, em um universo equilibrado, a matéria e a antimatéria deveriam ter se aniquilado, deixando apenas energia. No entanto, isso não ocorreu. Uma das perguntas mais profundas que surgem é: o que aconteceu com toda essa antimateria? Se existia em quantidades iguais, por que não a vemos em nosso entorno? A resposta, ainda incerta, pode estar relacionada a um processo chamado violação de CP, que se refere a uma assimetria nas interações de partículas e antipartículas. Esse fenômeno pode ter permitido que a matéria prevalecesse sobre a antimatéria, mas ainda não compreendemos completamente como ou por que isso ocorreu. Os cientistas desenvolveram vários modelos para tentar explicar essa assimetria. Alguns sugerem que nos primeiros momentos do universo, as leis da física poderiam ter favorecido a matéria, permitindo que pequenas diferenças nas quantidades iniciais de ambas pudessem ter crescido com o tempo. Mas, como algo tão sutil pode ter um impacto tão monumental no cosmos? Outra linha de investigação explora a ideia de que a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo, poderia estar relacionada à assimetria entre matéria e antimatéria. Embora a matéria escura não interaja com a luz, sua influência gravitacional é inegável. Poderia essa forma de matéria desconhecida estar desempenhando um papel na criação do equilíbrio cósmico que observamos hoje? É uma hipótese que mantém os físicos ocupados, mas ainda carece de provas concretas. Existem também teorias que sugerem que o universo poderia ser parte de um processo mais amplo, onde múltiplos universos coexistem em um multiverso. Nesse contexto, talvez em alguns desses universos, a matéria e a antimatéria estejam equilibradas. É possível que nosso universo seja apenas um de muitos, onde as regras podem ser totalmente diferentes. Essa ideia, embora fascinante, carece de evidência que a respalde, o que a torna um tema de especulação mais do que de ciência estabelecida. O dilema da matéria e da antimatéria também nos leva a questionar sobre a própria natureza da realidade. Estamos realmente sozinhos em nosso universo? Se há mais matéria do que antimateria aqui, poderia haver outros universos ou dimensões onde a situação seja oposta? Cada resposta que encontramos nos levanta novas perguntas. E cada descoberta científica abre a porta a mais mistérios. A busca por respostas sobre por que existe mais matéria do que antimateria não é apenas uma jornada pela física, mas também uma exploração filosófica. Nos obriga a confrontar nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. É possível que essa assimetria seja parte de um design mais amplo ou simplesmente um acidente cósmico? Em laboratórios ao redor do mundo, os cientistas estão tentando criar antimateria para estudar suas propriedades. Ao fazê-lo, buscam compreender melhor como interage com a matéria e se há formas de que possamos observar a antimatéria em condições controladas. No entanto, a produção de antimateria é extremamente cara e complicada, o que limita nossas possibilidades de experimentação. Enquanto isso, telescópios e observatórios continuam explorando o cosmos, buscando evidências de antimateria no universo. Os sinais de raios gama e outros fenômenos astronômicos poderiam oferecer pistas sobre a existência de antimateria em regiões distantes do espaço. A tecnologia avança, e com ela, nossas ferramentas para desvendar esses mistérios. A pergunta de por que há mais matéria do que antimateria nos lembra que a ciência está em constante evolução. Cada descoberta nos leva a novos horizontes de conhecimento, mas também a novas incógnitas. O universo é um quebra-cabeça, e cada peça que encaixamos revela outras que ainda devem ser encontradas. À medida que aprofundamos o estudo da matéria, da antimatéria e da assimetria cósmica, descobrimos que o conhecimento não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que nos desafia a continuar perguntando, explorando e buscando respostas na vasta e enigmática extensão do cosmos. Assim, o mistério da matéria e antimatéria continua sendo um dos grandes desafios da cosmologia moderna. A radiação cósmica de fundo é um dos grandes mistérios que o universo nos oferece. Mas, o que é exatamente? Imagine por um momento que o universo é como uma enorme sala de cinema.
A radiação cósmica de fundo seria o eco daquela primeira projeção. O rastro de luz que ficou após um evento monumental, o Big Bang. Como é possível que essa luz ainda viaje através do cosmos, milhões de anos depois? É um testemunho dos primeiros instantes de nossa existência. Um eco que ressoa em cada canto do espaço. A radiação cósmica de fundo não é apenas um fenômeno curioso, na verdade, é a evidência mais contundente de que o universo teve um começo. Esta tênue luz, que preenche o cosmos, está quase uniformemente distribuída, o que levanta uma pergunta intrigante. Por que há pequenas variações em sua intensidade? Essas pequenas manchas, conhecidas como anisotropias, poderiam conter pistas sobre a estrutura e a história do universo. Mas, por que são tão importantes? Cada anômala flutuação na radiação poderia contar uma história sobre o nascimento do universo. Uma história que abrange desde momentos após o Big Bang até a formação das primeiras galáxias. Você imagina que essas pequenas variações são como impressões digitais do universo? Cada uma delas poderia ser o resultado de interações complexas que ocorreram nos primeiros instantes de existência. No entanto, o mistério persiste. O que exatamente causou essas flutuações? Alguns cientistas sugerem que essas variações estão relacionadas às condições iniciais do universo. Mas o que isso realmente significa? Na era da inflação cósmica, que ocorreu logo após o Big Bang, o universo se expandiu a um ritmo vertiginoso. Isso poderia ter deixado uma marca na radiação cósmica de fundo, criando padrões que ainda estamos tentando decifrar. No entanto, a conexão entre essas flutuações e a inflação continua sendo um enigma. E quanto aos lugares onde a radiação cósmica de fundo parece ser mais intensa? Alguns pesquisadores descobriram regiões que parecem estar completamente desprovidas de matéria. O que é conhecido como vazios cósmicos. Esses vazios, que são verdadeiros mistérios em si mesmos, estão localizados entre agrupamentos de galáxias. Por que existem? O que os criou? Essas perguntas continuam desafiando os cientistas. Além disso, a radiação cósmica de fundo também está relacionada ao conceito de matéria escura. Embora não possamos ver a matéria escura, sua influência é inegável. Poderia ser que a matéria escura tenha desempenhado um papel na criação dessas anisotropias? Essa relação entre a radiação e a matéria escura abre novas portas para a compreensão do cosmos, mas também levanta mais questionamentos. Outro aspecto fascinante da radiação cósmica de fundo é sua uniformidade. À primeira vista, parece que o universo é bastante homogêneo, mas em detalhes, encontramos essas pequenas variações que contam histórias complexas. Por que existe essa uniformidade em grande escala? A resposta a essa pergunta pode ser fundamental para entender como o universo se desenvolveu como o conhecemos. Alguns teóricos propuseram que a radiação cósmica de fundo não é apenas um vestígio do Big Bang, mas também uma janela para o futuro do universo. Poderia haver informações ocultas que nos falem sobre o destino final do cosmos? As manchas e anomalias nessa radiação poderiam conter pistas sobre como o universo poderia evoluir nos próximos bilhões de anos. A busca por respostas sobre a radiação cósmica de fundo levou à criação de telescópios especializados, como o satélite Planck, que mapeou essa radiação em detalhes. Que outros segredos essas tecnologias avançadas nos revelarão no futuro? Cada nova descoberta pode nos aproximar um passo mais de desvendar os mistérios do universo. À medida que aprofundamos o estudo da radiação cósmica de fundo, também nos deparamos com perguntas filosóficas. O que tudo isso significa para nossa compreensão da existência? Se a radiação cósmica é um eco do passado, o que isso significa para nosso lugar no cosmos? As respostas podem transformar nossa percepção da própria vida. Além disso, a relação entre a radiação cósmica de fundo e outros fenômenos do universo, como buracos negros e galáxias em formação, continua sendo um campo fértil para a pesquisa. Como esses elementos se interrelacionam na vasta teia do espaço, as conexões são complexas e muitas vezes desconcertantes, o que torna a exploração desses temas ainda mais emocionante. Finalmente, à medida que tentamos desvendar os segredos da radiação cósmica de fundo, é importante lembrar que estamos diante de um quebra-cabeça que ainda tem muitas peças para encaixar. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender como tudo começou e como pode terminar. Mas, em última análise, a busca por respostas também nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre o universo. As perguntas continuam surgindo e cada resposta parece abrir novas portas para outros mistérios ainda por resolver.
Assim, enquanto contemplamos a radiação cósmica de fundo, lembremos que, embora cada resposta nos aproxime da verdade, também nos convida a continuar explorando. Afinal, o universo é um lugar cheio de segredos. E cada pequeno brilho de luz nos oferece a oportunidade de descobrir o que há além de nossa compreensão atual. Que outros mistérios nos aguardam na vasta escuridão do espaço? A resposta, como sempre, é uma jornada que mal estamos começando. O que passará quando o nosso universo chegar ao fim? Esta pergunta tem intrigado cientistas e filósofos igualmente, e embora existam várias teorias, cada uma mais fascinante que a anterior, a verdade é que ninguém tem uma resposta definitiva. Primeiro, consideremos a teoria do Big Crunch. Você consegue imaginar um universo que se contrai? Depois de ter estado em constante expansão desde o Big Bang, pode chegar um momento em que a gravidade domine. As galáxias deixariam de se afastar umas das outras e começariam a se aproximar. Nesse cenário, todo o universo poderia colapsar em um pequeno ponto de densidade infinita. Seria esse o fim de tudo o que conhecemos? Por outro lado, temos o Big Freeze. Nesta visão, o universo continuaria se expandindo indefinidamente. As estrelas se apagariam, as galáxias se afastariam tanto que se tornariam invisíveis e o cosmos se tornaria um vasto e frio deserto. A vida, tal como a conhecemos, se tornaria insustentável. Mas é realmente tão aterrador? Alguns poderiam considerar que, embora o universo esfrie, sempre ficará o eco da existência. Outra teoria intrigante é o Big Rip. Imagine um universo onde a expansão se acelera a tal ponto que as galáxias, as estrelas e até mesmo os átomos se rasgam. Este cenário em que tudo se desintegra sob a força de uma energia escura crescente é aterrador, mas ao mesmo tempo fascinante. Que implicações teria para a matéria e a energia? Nos veríamos arrastados em um redemoinho cósmico? O dilema não termina aí. Também há quem sugira que o universo poderia experimentar ciclos de expansão e contração. Um tipo de universo oscilante. Neste modelo, o Big Bang seria apenas o começo de um ciclo, seguido de um Big Crunch e então um novo Big Bang. Poderia ser que o universo tenha existido eternamente em um ciclo sem fim? Frente a essas possibilidades, surge uma pergunta crítica. Qual dessas teorias tem mais peso? A verdade é que ainda estamos em busca de respostas. Os cientistas utilizam telescópios avançados e simulações por computador para entender melhor como se comporta o universo. No entanto, muitas dessas teorias dependem da natureza da energia escura, uma força misteriosa que impulsiona a expansão do cosmos. Isso nos leva a pensar sobre o tempo. Se o universo está destinado a um fim, o que isso significa para nós? A noção de um fim pode ser inquietante, no entanto, também pode inspirar uma profunda apreciação pelo aqui e agora. Se o universo é finito, cada momento se torna inestimável. Além disso, a busca por respostas sobre o destino do universo nos levou a questionar nossa própria existência. Se nosso lar cósmico está destinado a acabar, qual é nossa razão de ser neste vasto cenário? Que legado deixaremos em um universo que poderia nos esquecer? Enquanto exploramos essas perguntas, é essencial lembrar que cada teoria oferece uma perspectiva única. Algumas são mais plausíveis que outras, mas todas nos ajudam a compreender melhor nosso lugar no cosmos. A ciência está em constante evolução, e o que hoje consideramos como um possível destino, amanhã pode ser objeto de uma nova descoberta que mude completamente nossa visão. Refletamos sobre como a curiosidade humana tem impulsionado nossa compreensão do universo. Desde os antigos filósofos que olhavam para as estrelas até os modernos astrofísicos que utilizam tecnologias avançadas, cada passo tem sido uma tentativa de desvendar o desconhecido. Em última análise, o destino do universo pode nunca ser revelado por completo, mas a jornada em direção à compreensão é, em si mesma, uma aventura fascinante. Assim, enquanto contemplamos o futuro do universo, lembremos que cada teoria, cada pergunta e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender a imensidão de nossa existência. No final, o verdadeiro mistério pode não ser o destino do cosmos, mas a maneira como cada um de nós encontra significado nele. Ao longo da história da cosmologia, aprendemos a contemplar o universo com uma mistura de espanto e curiosidade. Um dos enigmas que capturou a atenção de astrônomos e cientistas durante décadas é o chamado eixo maligno do universo. Mas o que realmente significa esse termo? Por que é tão intrigante e ao mesmo tempo desconcertante para aqueles que estudam o cosmos? O eixo maligno refere-se a um estranho alinhamento na radiação cósmica de fundo,
uma espécie de eco do Big Bang. Essa radiação é um remanescente do calor que ficou após a explosão inicial que deu origem ao nosso universo e se apresenta como uma tênue luz que envolve tudo o que conhecemos. No entanto, os cientistas notaram que as pequenas variações nessa radiação não se distribuem de maneira uniforme. Por que isso aconteceria? Imagine que você está observando um padrão em um tapete, onde algumas partes são mais brilhantes e outras mais escuras. Agora, se você olhar em grande escala, notaria que essas irregularidades parecem se alinhar em uma direção específica, como se estivessem formando uma linha. Essa é precisamente a observação que levou alguns astrônomos a falar do eixo maligno. Mas, o que isso implica para a nossa compreensão do universo? Uma das teorias que surgiu é que essas anomalias poderiam estar relacionadas a algum fenômeno que ainda não entendemos completamente, talvez uma interação com outros universos, ou até mesmo uma manifestação da influência de estruturas em grande escala. Mas poderia ser que o alinhamento do eixo maligno seja simplesmente um artefato de nossa própria observação? Alguns cientistas argumentam que poderia ser um efeito da maneira como medimos e analisamos a radiação cósmica de fundo. Então, o que você pensa? É uma verdade oculta do cosmos ou simplesmente um erro de cálculo? A controvérsia em torno do eixo maligno levou a debates apaixonados na comunidade científica. Alguns pesquisadores acreditam que esse alinhamento poderia desafiar as teorias atuais sobre como o universo se formou e sua evolução. Como é possível que algo tão sutil e aparentemente insignificante possa ter implicações tão profundas? A resposta pode estar na forma como o universo está estruturado e em como as galáxias e a matéria estão distribuídas em grande escala. Além disso, o eixo maligno levanta questões sobre a isotropia do universo. Em termos simples, a isotropia refere-se a se o universo é igual em todas as direções. Se descobrirmos que há um eixo que se destaca, isso poderia significar que há um viés na forma como a matéria e a energia estão distribuídas. Mas, como isso afetaria nossa compreensão da gravidade e da expansão do universo? O mistério se intensifica quando consideramos que esse alinhamento não se encontra no cerne de nossas teorias mais aceitas. Ao contrário, parece desafiar as expectativas que temos baseadas no modelo padrão de cosmologia. À medida que os cientistas aprofundam-se nesse enigma, são forçados a reexaminar algumas das premissas fundamentais sobre a natureza do cosmos. Estamos diante de um novo paradigma que poderia revolucionar nossa visão do universo? Os estudos sobre o eixo maligno também levaram a novas investigações sobre outros fenômenos cósmicos. Por exemplo, foi sugerido que esse eixo poderia estar relacionado à anisotropia na distribuição das galáxias. Poderia ser que o universo esteja mais entrelaçado do que pensamos. Essa conexão poderia abrir portas para novas teorias que nos ajudem a compreender melhor o tecido do cosmos. À medida que avançamos em nossa exploração do eixo maligno, é crucial manter uma mente aberta. A ciência baseia-se na observação, na experimentação e na revisão constante de nossas ideias. Que novas revelações o futuro nos reserva? Talvez, ao desvendar os mistérios do eixo maligno, descubramos pistas sobre a estrutura oculta do universo. A busca por respostas em torno desse enigma também nos convida a refletir sobre o papel que desempenhamos no universo. Se o eixo maligno desafia nossas concepções, isso significa que a humanidade tem muito mais a aprender? Talvez estejamos apenas arranhando a superfície do que realmente está ocorrendo no vasto cosmos. Por fim, é fundamental lembrar que, embora o eixo maligno represente um mistério, também é uma oportunidade. Uma oportunidade para que cientistas, filósofos e curiosos do universo se unam na busca por respostas. A ciência é uma jornada, e cada descoberta, por menor que seja, nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu, pergunte-se: que outros mistérios estão esperando para serem descobertos nas profundezas do cosmos? Qual é a forma do universo? É plano, aberto ou fechado? Essas perguntas desafiaram cientistas e filósofos por séculos. A geometria do universo não é apenas um tema fascinante, mas também tem implicações profundas sobre nossa existência e o destino do cosmos. Quando falamos sobre a geometria do universo, nos referimos a como o espaço se comporta em grande escala. Mas como sabemos se o universo é plano, aberto ou fechado? Primeiro, devemos entender o que esses termos significam. Um universo plano é aquele que, se traçássemos linhas paralelas, elas nunca se cruzariam. Em um universo aberto, o espaço se curva para fora, como um hiperbóloide,
o que significa que nossas linhas paralelas eventualmente se separarão. Por outro lado, um universo fechado se comporta como a superfície de uma esfera. Aqui, as linhas paralelas se curvam e eventualmente se encontram. Essas configurações têm efeitos na forma como a luz se propaga e como a matéria se distribui. A observação da radiação cósmica de fundo, que é o eco do Big Bang, nos forneceu pistas valiosas sobre a geometria do universo. No entanto, os dados ainda são inconclusivos. Alguns estudos sugerem que o universo é quase plano, enquanto outros indicam que pode ter uma curvatura leve. Por que isso é tão importante? A resposta reside em como essas formas afetam a expansão do universo. Se for plano, a expansão se deteria em um tempo infinito. Se for fechado, poderia colapsar sobre si mesmo, e se for aberto, poderia se expandir para sempre. À medida que os astrônomos melhoraram suas ferramentas e técnicas, foram feitas observações mais precisas. Mas e se o universo não se comportar de acordo com nossas expectativas? A teoria da relatividade de Einstein nos ensinou que a gravidade pode curvar o espaço. Isso significa que, embora o universo pareça plano em grande escala, pode ter uma curvatura que ainda não detectamos. As medições da geometria do cosmos são como tentar ler um livro no escuro. Estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos. No fundo dessa busca, há um mistério mais profundo. Por que a geometria do universo é como é? A resposta pode estar relacionada à energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Mas será que a energia escura também poderia estar influenciando a forma do universo? Essa possibilidade nos leva a considerar como cada componente do universo interage entre si. A cosmologia moderna revelou que a matéria visível representa apenas uma pequena fração da massa total do universo. A maior parte é composta de matéria escura e energia escura, dois conceitos que desafiam nossa compreensão. Se a matéria escura e a energia escura são realidades tão predominantes, poderiam estar influenciando a geometria do universo de maneiras que ainda não entendemos. Os modelos matemáticos também desempenham um papel crucial. Para entender a forma do universo, os cientistas utilizam equações complexas que descrevem como a matéria e a energia interagem. Mas e se esses modelos estiverem incompletos? E se houver fatores que não consideramos? Cada nova observação pode mudar a forma como vemos o cosmos, e isso é o que torna a cosmologia um campo tão dinâmico. Por outro lado, há teorias que sugerem que o universo poderia ser um fractal, uma estrutura que se repete em diferentes escalas. Se essa ideia for verdadeira, a geometria do universo pode ser mais complexa do que imaginamos. Isso poderia significar que, em vez de uma forma simples, o universo tem uma estrutura intrincada que se estende além de nossa compreensão atual. À medida que avançamos em nossa busca por respostas, nos deparamos com mais perguntas. É possível que o universo seja diferente em diferentes regiões? Poderia haver áreas em que as leis da física não se apliquem da mesma maneira? Essas são as perguntas que nos levam a pensar além das limitações de nossas teorias atuais. A geometria do universo não é apenas uma questão matemática. Também tem implicações filosóficas. O que significa para nós, como seres humanos, viver em um universo que pode ser um lugar tão estranho e complicado? À medida que exploramos essas ideias, começamos a ver que o cosmos é mais do que apenas um fundo para nossas vidas. É um vasto cenário cheio de segredos que ainda estamos tentando desvendar. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades para observar e medir o universo se apresentam. Telescópios mais potentes e missões espaciais nos permitirão aprofundar nesses mistérios. Talvez em um futuro não muito distante, responderemos a perguntas sobre a geometria do universo e, com isso, obteremos uma melhor compreensão do nosso lugar nele. Finalmente, ao contemplar a forma do universo, nos encontramos em um mar de incerteza. A busca por respostas pode ser frustrante, mas também é o que nos motiva a continuar explorando. A geometria do universo é apenas um aspecto de um conjunto de mistérios que nos empurram a questionar, a descobrir e, acima de tudo, a nos maravilhar diante da grandeza do desconhecido. A conexão entre a gravidade e a mecânica quântica é um dos maiores mistérios da cosmologia moderna. Por que essas duas grandes teorias, que revolucionaram nossa compreensão do universo, parecem estar tão desconectadas? Para começar, a gravidade descrita pela teoria da relatividade de Einstein nos fala sobre como os objetos massivos, como os planetas e as estrelas, se atraem entre si. Por outro lado, a mecânica quântica se ocupa do comportamento das partículas subatômicas.
onde as regras são radicalmente diferentes. Como é possível que duas descrições tão distintas possam coexistir no mesmo universo? Ao considerar o universo em grande escala, a gravidade domina. Vemos como as galáxias se agrupam em aglomerados e como as forças gravitacionais moldam a estrutura do cosmos. No entanto, quando nos aprofundamos no mundo do infinitamente pequeno, as coisas mudam drasticamente. As partículas parecem se comportar de maneiras estranhas e aleatórias. O que acontece com a gravidade nesse mundo quântico? A resposta não é simples e tem levado os cientistas a explorar novas fronteiras na física. Um dilema fascinante surge quando tentamos pensar em situações extremas, como os buracos negros. No coração de um buraco negro, acredita-se que a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Mas, o que ocorre com as leis da mecânica quântica nesse ambiente extremo? Os físicos têm tentado reconciliar essas duas teorias durante décadas. E até agora, não encontraram uma resposta satisfatória. Poderia ser que estejamos diante de um novo paradigma que ainda não descobrimos? Uma possível solução para esse enigma é a teoria das cordas. Essa teoria sugere que as partículas não são simplesmente pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes. Dependendo de como vibram, essas cordas poderiam representar diferentes partículas. Mas como isso se encaixa com a gravidade? Na teoria das cordas, a gravidade se manifesta através de vibrações em dimensões adicionais que não podemos ver. Que implicações isso teria para nossa compreensão do espaço e do tempo? As dimensões adicionais são um conceito intrigante. Se realmente existem, poderiam ser a chave para unir a gravidade com a mecânica quântica? Imagine um universo em que há mais dimensões do que as 3 que conhecemos. Nesse cenário, poderia haver formas de interação entre as partículas que ainda não conseguimos observar. Isso nos leva a perguntar: quantas dimensões poderiam existir e como poderíamos detectá-las? À medida que aprofundamos essas questões, é essencial considerar o papel dos experimentos. Muitos físicos estão tentando testar essas teorias através de colisionadores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons. Ao fazer colidir partículas a velocidades próximas à da luz, os cientistas esperam descobrir evidências de dimensões adicionais ou até mesmo novas partículas que poderiam revelar como a gravidade e a mecânica quântica se relacionam. Mas, até onde esses experimentos irão para responder às perguntas mais profundas do universo? Frequentemente, levanta-se a ideia de que a gravidade é uma força fraca em comparação com as outras forças fundamentais da natureza. No entanto, sua influência é inegável. Por que então é tão difícil incorporar a gravidade no quadro da mecânica quântica? Uma teoria que poderia oferecer uma resposta é a gravidade quântica em loop, que apresenta uma abordagem diferente ao tentar unir essas duas realidades. Essa teoria sugere que o próprio espaço tem uma estrutura discreta, composta por pequenos laços de espaço. Isso poderia mudar radicalmente nossa compreensão do tempo e do espaço. Mas, será essa a resposta definitiva à pergunta que tanto nos intriga? À medida que os cientistas continuam explorando, também nos deparamos com outros dilemas. A energia escura, que parece estar acelerando a expansão do universo, levanta mais perguntas sobre a relação entre a gravidade e a mecânica quântica. Poderia a energia escura estar relacionada a esses fenômenos quânticos que ainda não compreendemos completamente? A resposta a essa pergunta poderia abrir novas portas em nossa compreensão do cosmos. Refletindo sobre tudo isso, não podemos deixar de sentir uma mistura de assombro e curiosidade. A busca por uma teoria unificada que explique a gravidade e a mecânica quântica é uma jornada que capturou a imaginação de muitos. Os grandes pensadores da física moderna estão dedicados a essa causa, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esses mistérios. A conexão entre a gravidade e a mecânica quântica não é apenas um desafio científico, também é um reflexo de nossa própria busca por conhecimento. Cada nova descoberta nos convida a repensar o que acreditamos saber sobre o universo. Que novas surpresas a ciência nos reservará no futuro? Talvez apenas o tempo e a dedicação das mentes brilhantes nesse campo dirão. Assim, enquanto continuamos a investigar esses mistérios cósmicos, é crucial lembrar que a curiosidade é um dos motores mais poderosos da humanidade. Neste caminho em direção à compreensão, cada pergunta que surge abre a porta a novas possibilidades e descobertas. Estamos prontos para enfrentar os enigmas que ainda restam a resolver? A aventura apenas começa.
A energia do vácuo é um conceito fascinante que desafia nossa compreensão do universo. Mas, o que é exatamente a energia do vácuo? Para entendê-la, devemos pensar no espaço que nos rodeia. Muitas vezes, imaginamos o vácuo como um lugar desprovido de matéria, onde não há nada. No entanto, a física moderna nos diz que esse vácuo não é tão vazio quanto parece. Na verdade, está cheio de energia, embora não da forma como estamos acostumados a pensar. Você já se perguntou por que o universo está se expandindo? Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a gravidade era a força predominante no cosmos, atraindo as galáxias entre si. No entanto, em 1998, uma descoberta surpreendente mudou tudo. A expansão do universo não apenas continua, mas se acelera. O que poderia estar causando essa aceleração? A resposta pode estar na energia do vácuo. Agora, como pode algo tão etéreo como a energia do vácuo ter um impacto tão profundo na estrutura do universo? A chave reside no conceito de energia escura. Acredita-se que a energia do vácuo é uma forma de energia escura que impulsiona a expansão acelerada do universo. Mas o que isso significa? Significa que, embora não possamos ver essa energia, seu efeito é muito real e observável. Coloquemos isso em perspectiva. Imagine que o universo é como um balão. Quando você infla um balão, ele se expande. A energia do vácuo atua como o ar que infla esse balão, empurrando as galáxias cada vez mais longe umas das outras. Mas é possível que o vácuo e a energia escura sejam apenas o começo de uma compreensão mais profunda da natureza do espaço e do tempo? Talvez sejam. Os cientistas tentaram medir a energia do vácuo de diferentes maneiras. Uma das ferramentas que utilizam é a teoria quântica de campos, que sugere que o vácuo está cheio de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Essas partículas não são visíveis, mas sua existência sugere que mesmo no vácuo há atividade. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão da matéria e da energia? Além disso, a energia do vácuo levanta perguntas fascinantes sobre a criação do universo. Se o vácuo está cheio de energia, essa energia poderia ser responsável pelo Big Bang. Alguns cientistas propuseram que uma flutuação na energia do vácuo poderia ter desencadeado a explosão que deu origem ao nosso universo. Mas essa ideia continua sendo altamente especulativa e está longe de ser provada. Por outro lado, também existe o enigma de como a energia do vácuo está relacionada à gravidade. A gravidade é a força que mantém tudo unido. Mas se o vácuo tem tanta energia, por que não a sentimos no dia a dia? Aqui é onde a física se torna ainda mais intrigante. A relação entre a energia do vácuo e a gravidade é um quebra-cabeça que os cientistas ainda estão tentando resolver. Pense nisso. Se a energia do vácuo realmente tem um papel na aceleração do universo, poderia ser que também influencie a formação de estruturas cósmicas, como galáxias e aglomerados de galáxias. Imaginar um universo onde a energia do vácuo desempenha um papel central na formação e evolução da matéria é tanto emocionante quanto desconcertante. No entanto, há um desafio que os pesquisadores enfrentam: a discrepância entre o que as teorias preveem e o que observamos. As estimativas da densidade de energia do vácuo são enormemente maiores do que o que foi medido. Essa desconexão é conhecida como o problema da constante cosmológica. Por que há tanta energia no vácuo e por que não a vemos? Essas perguntas são fundamentais no estudo da cosmologia. A energia do vácuo também nos leva a considerar o destino final do universo. Se a expansão acelerada continuar, o que acontecerá com o cosmos em bilhões de anos? Algumas teorias sugerem que o universo poderia terminar em um Big Freeze, onde tudo se afasta tanto que as galáxias se extinguem e o cosmos se torna escuro e frio. Este é o destino inevitável do nosso universo? À medida que os cientistas continuam explorando esses mistérios, é importante lembrar que cada resposta gera novas perguntas. A energia do vácuo é apenas um capítulo em uma história muito maior sobre a natureza do universo. À medida que avançamos em nossa compreensão, nos aproximamos de desvendar os segredos que permaneceram ocultos por milênios. Em última análise, a energia do vácuo nos lembra que o universo está cheio de surpresas e mistérios. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de revelar a complexidade do cosmos, e embora ainda haja muito a entender, a busca por respostas é o que impulsiona a ciência para frente. Que outros segredos nos reserva o universo? Só o tempo dirá. Alguna vez te has preguntado si nosso universo é o único que existe?
A ideia de que poderíamos ser apenas um pequeno fragmento de uma infinitude de universos é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e desafiadoras na cosmologia moderna. Imagine um vasto multiverso onde cada universo tem sua própria realidade, suas próprias leis físicas e talvez até mesmo suas próprias versões de nós mesmos. Mas, como chegamos a essa surpreendente conclusão? A teoria do multiverso não é ficção científica, mas uma possibilidade que surge da física teórica. No coração dessa ideia estão as implicações da mecânica quântica e da inflação cósmica. Quando os cientistas estudam as flutuações quânticas, percebem que elas poderiam dar origem a múltiplos universos. Essas pequenas variações no vácuo poderiam ser responsáveis pela criação de universos inteiros, cada um com suas próprias características únicas. Mas, o que isso significa para nós? Considere isto. Se cada decisão que tomamos cria um universo diferente, isso significa que existem versões de nós que tomaram caminhos completamente distintos em um universo. Você poderia ter escolhido estudar física em vez de biologia, e em outro, talvez nunca tivesse saído da cama. Essa ideia de múltiplas realidades é intrigante, mas também levanta uma pergunta fundamental. Como podemos provar a existência desses universos paralelos? A resposta não é simples. Ao contrário de um experimento em um laboratório, os universos que poderiam existir além do nosso são inerentemente inalcançáveis. Isso nos leva a uma paradoxa. Podemos teorizar sobre eles, mas não podemos observá-los diretamente. Então, o que isso nos diz sobre a natureza da ciência em si? É suficiente que uma ideia seja intrigante para que a consideremos válida? Além da teoria, há também implicações filosóficas. Se vivemos em um multiverso, a noção de livre-arbítrio se complica. Se cada escolha gera um novo universo, somos realmente responsáveis por nossas ações? Ou somos apenas atores em um palco onde cada possível desfecho já foi representado em algum lugar? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o significado da existência e nossa própria identidade. Adentrando um pouco mais nesse conceito, pensemos nos diferentes tipos de universos que poderiam coexistir. Alguns poderiam ser quase idênticos ao nosso, enquanto outros poderiam ser radicalmente diferentes. Poderia haver universos onde as leis da física são completamente distintas, onde a gravidade não atua como conhecemos, ou onde o tempo flui em direções opostas. Você consegue imaginar como seria um universo assim? O modelo do multiverso também encontra apoio na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Essa interpretação sugere que cada vez que é realizada uma medição quântica, o universo se divide em múltiplas ramificações, criando realidades paralelas. Assim, cada evento quântico poderia dar origem a uma série de universos, cada um experimentando uma versão diferente da realidade. No entanto, embora essa ideia seja fascinante, também é profundamente desconcertante. À medida que exploramos o multiverso, nos deparamos com outro desafio: a falta de evidência empírica. Muitos cientistas defendem a teoria do multiverso, mas outros são céticos. Argumentam que, sem provas diretas, não podemos considerar essa ideia como uma verdadeira teoria científica. Mas, e quanto às teorias que, em seu momento, pareciam inalcançáveis? A história da ciência está cheia de exemplos em que as ideias mais loucas eventualmente foram confirmadas. E aqui surge uma questão transcendental. A ciência deve se limitar ao que podemos observar? Ou há espaço para teorias que, embora não possam ser provadas, expandem nossa compreensão do universo? É um debate apaixonante que continua no âmbito acadêmico e filosófico. Quanto mais aprofundamos nos mistérios do cosmos, mais percebemos o quanto realmente sabemos pouco. O conceito do multiverso também levanta questões sobre nosso lugar no cosmos. Se há infinitos universos, qual é o significado de nossa existência em um tão particular? Talvez o fato de sermos conscientes de nosso universo seja o que nos dá um senso de unicidade, mesmo que haja outros onde a vida nunca se desenvolveu. No entanto, a mera possibilidade de que existam outros mundos nos convida a questionar tudo o que tomamos como certo. Enquanto refletimos sobre essas ideias, é crucial lembrar que a busca por respostas é o que impulsiona a ciência. Nos motiva a explorar, questionar e descobrir. A noção de um multiverso nos desafia a pensar além de nossas limitações atuais e a imaginar o que poderia haver além do que conhecemos. Em última análise, talvez o maior mistério não seja se há outros universos, mas como essas ideias transformam nossa compreensão da realidade. Assim, enquanto continuamos nossa exploração do cosmos, mantenhamos a mente aberta.
A possibilidade do multiverso nos oferece uma janela para o desconhecido e nos lembra que o universo é mais vasto e misterioso do que podemos compreender. E embora talvez nunca cheguemos a ver esses outros universos, a mera ideia de que poderiam existir nos inspira a continuar buscando, perguntando e sonhando. Os buracos brancos são um desses conceitos que parecem tirados de um romance de ficção científica, mas na verdade são um enigma fascinante no campo da cosmologia. O que são? Imagine um buraco negro, esse objeto misterioso no espaço que absorve tudo o que se aproxima dele, até mesmo a luz. Agora, imagine seu oposto, um buraco branco. Este seria um lugar onde a matéria e a energia não poderiam entrar, mas ao contrário, tudo o que há em seu interior seria expelido para o espaço. Mas, como é possível que algo assim exista no universo? A ideia dos buracos brancos surge das equações da relatividade geral de Einstein, que nos oferecem uma visão profunda da gravidade e da estrutura do espaço-tempo. No entanto, até agora, não encontramos evidências concretas de sua existência. Poderiam ser simplesmente uma ilusão matemática ou há algo mais por trás desse fenômeno. Os cientistas continuam explorando essa possibilidade, buscando pistas no cosmos que possam lançar luz sobre esses objetos misteriosos. Uma pergunta intrigante é: de onde vem a matéria que expulsa um buraco branco? É um dilema. Se considerarmos que um buraco branco é o resultado de um buraco negro, poderíamos imaginar que é uma espécie de saída para a matéria que foi absorvida. Mas isso levanta outra questão. Como se conecta um buraco negro a um buraco branco? Algumas teorias sugerem que poderiam estar relacionados através de um túnel de minhoca, uma espécie de atalho no espaço-tempo. Mas é realmente possível que esses túneis existam e conectem universos ou diferentes regiões do mesmo universo? A noção de que um buraco branco poderia expulsar matéria a velocidades extremas também é fascinante. Se isso fosse verdade, poderia ser uma fonte de nova matéria no universo? Imagine um lugar no cosmos onde as galáxias se formam a partir da matéria que é lançada por um buraco branco. Isso poderia explicar algumas das estruturas misteriosas que observamos no espaço. Mas ainda não há respostas definitivas. Um aspecto intrigante é que, se os buracos brancos existem, isso significa que o universo tem espaço para mais de um buraco negro e um buraco branco? Poderia haver múltiplos pares no cosmos, cada um alimentando e expulsando matéria em um ciclo interminável. Mas o que aconteceria se um buraco negro e um buraco branco se encontrassem? Seria um evento cataclísmico ou haveria algum tipo de interação que poderíamos prever? A ideia de que um buraco branco poderia ser visível da Terra também é um tema de discussão. Se existissem, como poderíamos detectá-los? Ao contrário dos buracos negros, que são praticamente invisíveis, um buraco branco deveria brilhar com uma luz intensa ao expulsar matéria e energia. No entanto, a dificuldade reside no fato de que não observamos nenhum até agora. É possível que estejam ocultos em cantos do universo, longe demais para que nossos telescópios os detectem. Outra questão interessante é o papel dos buracos brancos na teoria do multiverso. Se existem infinitos universos, poderiam existir buracos brancos em outros universos que interagem com o nosso? Isso abriria um novo campo de especulação sobre a natureza do espaço e do tempo, sugerindo que a matéria poderia viajar entre universos através desses fenômenos. À medida que avançamos em nossa compreensão da física, a pergunta persiste: os buracos brancos são simplesmente entidades teóricas, ou há evidências que respaldem sua existência na realidade? Os cientistas estão trabalhando em experimentos e observações para tentar decifrar esse mistério. A exploração dos buracos brancos não só poderia nos ajudar a compreender melhor a natureza do universo, mas também a desvendar os segredos que nos eludiram durante séculos. Poderíamos nos perguntar se os buracos brancos têm algum impacto em nossa compreensão da matéria escura e da energia escura. Se esses fenômenos estão de alguma forma conectados, poderíamos abrir a porta a novas teorias que expliquem o que compõe a maior parte do universo. Afinal, grande parte do que sabemos sobre o cosmos provém da observação do que não podemos ver diretamente. O estudo dos buracos brancos também nos leva a refletir sobre a natureza do tempo e da causalidade. Se um buraco branco expulsa matéria, isso sugere que o tempo poderia fluir de maneira diferente em seu interior. Como isso afetaria nossa compreensão do tempo como uma linha reta, na qual passado, presente e futuro estão claramente definidos? Essa pergunta desafia nossa intuição e nos convida a pensar no tempo de maneiras novas e emocionantes.
À medida que a ciência avança, as teorias sobre os buracos brancos poderiam evoluir. Talvez em algum momento se tornem um tema comum na cosmologia, assim como os buracos negros hoje em dia. A exploração do universo nos está levando a lugares inesperados. E os buracos brancos poderiam ser apenas um dos muitos mistérios que ainda nos restam para resolver. Em resumo, os buracos brancos representam um desafio fascinante para a nossa compreensão do cosmos. Embora ainda sejam um mistério, sua existência poderia oferecer respostas a perguntas mais amplas sobre a natureza do universo, da matéria e da energia. À medida que continuamos nossa busca por conhecimento, é provável que a cosmologia nos surpreenda com descobertas que mudem nossa forma de ver o universo. Quem sabe que outros segredos estão escondidos na vasta escuridão do espaço? O que são as flutuações quânticas primordiais e por que são tão fascinantes? Para entender esse enigma, devemos viajar até os alvoreceres do universo, quando tudo o que conhecemos estava concentrado em um estado extremamente quente e denso. Naquele momento, as leis da física que conhecemos hoje ainda estavam em formação, e as condições eram tão extremas que as partículas se comportavam de maneiras que hoje nos parecem difíceis de imaginar. As flutuações quânticas são pequenas variações na energia que ocorrem no vácuo quântico. Mas, o que isso realmente significa? Imagine que o vácuo, longe de ser um espaço vazio, está cheio de energia que aparece e desaparece em um piscar de olhos. Durante os primeiros instantes após o Big Bang, essas flutuações eram como pequenas bolhas de energia que surgiam e depois se desvaneciam, criando uma paisagem caótica onde se formaram as primeiras sementes do que eventualmente se tornaria galáxias. Uma pergunta intrigante é: como é possível que essas diminutas flutuações tenham um impacto tão colossal na formação do universo? Embora pareçam insignificantes em nível microscópico, essas pequenas perturbações se amplificaram durante a expansão acelerada do universo. Assim, o que começou como variações quase imperceptíveis se transformou nas diferenças que moldaram a estrutura em grande escala do cosmos que conhecemos hoje. Estamos diante de um verdadeiro dilema. Como essas flutuações quânticas se traduziram na imensidão de galáxias, aglomerados e vazios no universo? A resposta reside em um fenômeno chamado inflação cósmica, um período de expansão extremamente rápida que ocorreu logo após o Big Bang. Durante essa fase, as flutuações quânticas se tornaram irregularidades na densidade do espaço, que foram o semeio que permitiu a formação da matéria e, finalmente, das galáxias. Pensemos por um momento no que isso significa para a nossa compreensão do universo. Se essas minúsculas flutuações foram responsáveis pela criação de tudo o que vemos ao nosso redor, não é surpreendente pensar que, de certa forma, somos o resultado de eventos que ocorreram em nível quântico? Cada estrela, cada planeta, até mesmo nós mesmos, somos o eco daquelas primeiras variações de energia. Mas a história não termina aqui. A pesquisa sobre as flutuações quânticas primordiais também nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Se o vácuo está cheio de energia que pode se manifestar como partículas, o que mais poderia haver nesse vasto espaço que ainda não entendemos? A física quântica sugere que a realidade é muito mais complexa e surpreendente do que se apresenta à primeira vista. Agora, o que acontece com as observações que fazemos hoje em dia? Os cientistas desenvolveram tecnologias avançadas para estudar o fundo cósmico de micro-ondas, uma radiação que é um remanescente do Big Bang. Ao analisar as pequenas variações nessa radiação, eles podem rastrear as marcas dessas flutuações quânticas primordiais. Isso nos oferece um vislumbre do passado do universo, revelando detalhes sobre sua composição e evolução. Mas aqui vem uma pergunta crucial. Poderia haver mais do que apenas essas flutuações que moldaram nosso universo? A ideia de um multiverso, onde existem múltiplos universos com diferentes propriedades, se torna uma possibilidade intrigante. Se as flutuações quânticas podem dar origem a um universo, poderiam também ser responsáveis pela criação de infinitos outros? Enquanto exploramos essas perguntas, nos deparamos com um mistério ainda maior, a falta de uma teoria unificada que explique como tudo isso funciona. A gravidade, que domina as escalas maiores do universo, e a mecânica quântica, que descreve o extremamente pequeno, ainda não foram reconciliadas. Isso significa que ainda há muito a descobrir e entender sobre como esses fenômenos se interrelacionam. Imagine por um momento um universo onde as regras são diferentes, onde as flutuações quânticas poderiam se manifestar de maneiras que não imaginamos. Que tipo de realidades poderiam existir nesses universos alternativos?
A cosmologia se encontra na fronteira da ciência e da filosofia, nos empurrando a reexaminar nossa compreensão do ser e do que significa existir. À medida que avançamos em nossa exploração das flutuações quânticas primordiais, torna-se evidente que estamos apenas no começo de uma emocionante jornada de descoberta. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas e nos lembra o pouco que realmente sabemos sobre o universo. Com cada avanço na pesquisa, novas portas se abrem para a curiosidade e o cosmos continua a ser um mistério profundo e cativante. Em resumo, as flutuações quânticas primordiais são um lembrete de que o universo é um lugar de maravilhas e surpresas. Desde o caos de seu nascimento até a formação de estruturas complexas, cada aspecto de nosso cosmos está entrelaçado com as leis da física quântica. À medida que continuamos explorando esses mistérios, podemos encontrar não apenas respostas para nossas perguntas mais profundas, mas também um senso de conexão com o vasto e enigmático universo que habitamos. A radiação cósmica de fundo, um eco do passado que se encontra em cada canto do universo, nos oferece um vislumbre fascinante dos momentos mais iniciais da existência. Mas, o que é exatamente essa radiação e por que é tão crucial para nossos esforços de entender o cosmos? A resposta está na própria história do Big Bang, quando o universo começou a se expandir e esfriar, permitindo a formação dos primeiros átomos. Nesse momento, a luz começou a viajar livremente pelo espaço. E essa luz, que agora viajou bilhões de anos, se tornou a radiação cósmica de fundo que detectamos hoje. No entanto, não é apenas uma luz uniforme. Está salpicada de manchas e variações sutis que podem conter segredos inestimáveis. Por que essas variações estão lá? Essas pequenas flutuações na temperatura da radiação são como impressões digitais do universo primordial, revelando informações sobre a distribuição de matéria e energia em seus primeiros instantes. Mas, o que realmente nos dizem essas impressões sobre o nascimento e a evolução do cosmos? Algumas dessas anomalias têm desconcertado os cientistas. Por exemplo, foram detectados padrões que parecem nos desafiar a olhar além do que conhecemos. Poderiam essas irregularidades ser indícios de fenômenos ainda desconhecidos? A resposta poderia abrir novas portas para a compreensão da própria física. É como se o universo estivesse sussurrando segredos que ainda não aprendemos a interpretar. As teorias atuais sugerem que essas flutuações podem estar relacionadas à inflação cósmica, um período de expansão extremamente rápida que ocorreu pouco depois do Big Bang. Mas, como sabemos que essas pequenas variações são realmente o resultado da inflação? Modelos matemáticos e simulações têm sido ferramentas fundamentais para desvendar esse enigma, mas ainda há muito a descobrir. Enquanto exploramos a radiação cósmica de fundo, surge outra pergunta intrigante. O que nos diz sobre a forma e a estrutura do universo? As medições precisas dessas anomalias permitiram que os cientistas construíssem mapas do cosmos que revelam a distribuição de galáxias e aglomerados galácticos. Mas, poderia haver algo mais por trás dessas estruturas? Poderiam as anomalias estar vinculadas à existência de matéria escura ou até mesmo a dimensões adicionais? À medida que aprofundamos nesse tema, é essencial considerar como a radiação cósmica de fundo tem sido um baluarte na batalha por entender a natureza do universo. Desde sua descoberta em 1956, tem fornecido uma base sólida para a cosmologia moderna. Mas mesmo com sua importância, cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. Estamos realmente perto de compreender a origem do universo ou simplesmente arranhamos a superfície de um mistério muito mais profundo? Os cientistas têm utilizado telescópios e satélites para estudar a radiação cósmica de fundo com uma precisão sem precedentes. A missão Planck, por exemplo, forneceu mapas detalhados que revelam o universo em toda a sua complexidade. No entanto, apesar desses esforços, as anomalias continuam desafiando nossas expectativas. O que isso significa para nossa compreensão da física? Estamos testemunhando um universo que não se encaixa em nossos modelos atuais? É fascinante pensar que, ao observar a radiação cósmica de fundo, estamos essencialmente olhando para trás no tempo, para uma época em que o universo era um lugar totalmente diferente. Mas, o que acontecerá quando finalmente decifrarmos todos os segredos que esconde? A possibilidade de descobrir novas leis da física ou entender a natureza da matéria escura é emocionante. No entanto, isso também nos leva a refletir sobre a humildade que devemos ter diante da imensidão do desconhecido. A radiação cósmica de fundo é mais do que um simples remanescente do Big Bang.
É um lembrete de que nossa busca por conhecimento nunca termina. A cada descoberta, nos deparamos com mais perguntas que nos impulsionam a continuar explorando. Que outros segredos o universo guarda? O que mais podemos aprender com esse eco distante que ressoa em cada canto do cosmos? À medida que continuamos nossa exploração, é fundamental lembrar que cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. A radiação cósmica de fundo não é apenas um testemunho do passado, mas também um convite a continuar indagando, a continuar questionando. No final, o verdadeiro mistério do universo pode não ser apenas o que descobrimos, mas também o que ainda está por vir. Assim, ao fechar este capítulo sobre a radiação cósmica de fundo, ficamos com a certeza de que o universo continua sendo um vasto oceano de enigmas. Cada pequena descoberta é como uma gota nesse oceano. E quanto mais aprofundamos, mais percebemos que há muito mais a explorar. Esta jornada de descoberta é o que torna a cosmologia uma das aventuras mais emocionantes da ciência. E assim, com cada pergunta que fazemos, nos aproximamos um pouco mais de entender nossa existência neste vasto e misterioso universo. A radiação cósmica de fundo é apenas um dos muitos mistérios que nos aguardam. E a cada passo que damos, novas portas se abrem para o conhecimento. A busca nunca termina, e isso é o que a torna tão apaixonante. Como é possível que o universo, que em seus primeiros momentos era apenas um mar de partículas quentes e densas, tenha evoluído até se tornar a vasta e complexa rede de galáxias que observamos hoje? Este é um mistério fascinante que nos leva a explorar a origem da estrutura cósmica. O que aconteceu nesses primeiros instantes após o Big Bang que permitiu que a matéria se agrupasse e formasse as galáxias, estrelas e planetas que conhecemos? Para entendê-lo, precisamos retroceder no tempo. Há uma época em que o universo estava em um estado de plasma homogêneo, onde tudo estava uniformemente distribuído. Mas, como é que dessa uniformidade surgiram as estruturas tão diversas que vemos agora? A resposta parece estar nas pequenas flutuações que ocorreram durante a expansão inicial do universo. O que eram essas flutuações? Eram leves variações na densidade da matéria que, embora minúsculas, foram cruciais para o desenvolvimento de tudo o que conhecemos. Imagine que essas flutuações são como pequenas bolhas em um mar calmo. Embora o mar pareça tranquilo, em seu interior há movimento. Quando o universo começou a se expandir, essas bolhas de maior densidade começaram a atrair mais matéria para elas graças à gravidade. Mas, por que essas pequenas diferenças na densidade foram suficientes para dar origem a estruturas tão grandes como as galáxias? A gravidade, uma força fundamental, desempenha um papel crucial nesse processo. Quanto mais densa era uma região, mais forte era sua atração gravitacional, o que provocou que mais matéria se acumulasse nesses pontos. À medida que as regiões mais densas começaram a atrair mais matéria, formaram-se as primeiras galáxias. Mas como sabemos que isso é o que realmente aconteceu? A chave está na observação da radiação cósmica de fundo, que é o eco do Big Bang. Essa radiação nos fornece uma instantânea do universo quando tinha apenas 300 mil anos e revela padrões que indicam como a matéria foi distribuída em seus primeiros momentos. Esses padrões coincidem com as teorias sobre as flutuações quânticas que ocorreram no universo primitivo. No entanto, nem tudo é simples e claro. Existem perguntas intrigantes que ainda não conseguimos responder completamente. Por exemplo, por que algumas regiões do espaço estão tão vazias, enquanto outras estão repletas de galáxias? Esses vazios cósmicos parecem nos desafiar a entender a distribuição da matéria de uma maneira mais profunda. A forma como essas estruturas se formaram e evoluíram é um quebra-cabeça que os cosmólogos têm tentado resolver durante décadas. Ao estudar a estrutura do universo, também nos deparamos com outro mistério fascinante: a relação entre a matéria visível e a matéria escura. Por que não conseguimos ver a maior parte da matéria no universo? A matéria escura, que se acredita compor aproximadamente 95% do conteúdo do universo, não emite luz e é praticamente invisível. No entanto, sua influência gravitacional é evidente na forma como as galáxias se movem e se agrupam. O que isso nos diz sobre a forma como o universo se desenvolveu? Além disso, o estudo da estrutura cósmica nos leva a nos perguntar sobre o futuro do universo. Se a matéria escura e a energia escura continuam dominando, que tipo de estruturas veremos em bilhões de anos? Galáxias continuarão a se formar ou o universo se expandirá até o ponto em que as galáxias se afastarão umas das outras?
A evolução da estrutura cósmica está intrinsecamente ligada às forças que dominam o universo atualmente. E enquanto os astrônomos continuam observando e coletando dados, surge outra pergunta intrigante. Poderia haver outras formas de vida em outros cantos do universo, nessas regiões que parecem vazias? A busca por vida além do nosso planeta está profundamente conectada com a compreensão de como se formou a estrutura cósmica. Se conseguirmos desvendar os mistérios da evolução do cosmos, poderemos encontrar pistas sobre a existência de outras civilizações. A história do universo não é apenas uma crônica do que foi, mas também um relato do que poderia ser. A forma como a matéria se organizou e agrupou não é um processo final, mas um contínuo. As galáxias continuam colidindo e se fundindo, criando novas estrelas e sistemas solares. Esse dinamismo nos lembra que o universo está em constante mudança, sempre evoluindo. Enquanto refletimos sobre a espetacularidade da estrutura cósmica, não devemos esquecer que cada descoberta nos apresenta novas perguntas. À medida que aprofundamos o mistério de como passamos de um plasma homogêneo a uma rede de galáxias, percebemos que nossa curiosidade é o motor que nos impulsiona a continuar explorando. Cada resposta que encontramos nos leva a novas interrogações, e assim, a busca pelo conhecimento continua. Em última análise, a origem da estrutura cósmica é um lembrete de quão interconectados estamos com o universo. Cada estrela, cada galáxia, cada pequeno canto do cosmos tem sua própria história e seu próprio lugar nesse vasto tecido do tempo e do espaço. À medida que continuamos buscando respostas, também nos encontramos nesse processo, compreendendo melhor não apenas nosso lugar no universo, mas também a maravilha da existência em si. O que aconteceria se eu te dissesse que o universo parece estar feito sob medida para permitir a existência da vida? Como é possível que as constantes físicas, essas regras que regem tudo o que conhecemos, estejam tão ajustadas que permitem a formação de estrelas, planetas e, em última análise, seres vivos? Este é o intrincado mistério do problema do ajuste fino. No coração deste enigma, encontramos uma pergunta que nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Por que as condições do nosso universo são tão perfeitas para a vida como a conhecemos? Imagine por um momento que as constantes físicas, como a força da gravidade ou a carga do elétron, fossem ligeiramente diferentes. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam queimado muito mais rápido, deixando pouco tempo para que a vida se desenvolvesse. Por outro lado, se fosse mais fraca, as estrelas não teriam se formado de forma alguma. Não é surpreendente que um simples ajuste em uma constante possa mudar radicalmente o destino do universo? A curiosidade sobre esse fenômeno nos leva a explorar uma pergunta ainda mais profunda. Vivemos em um universo excepcional? A ideia de que nossa existência é única no vasto cosmos é cativante, mas também problemática. Se o universo tem uma série de constantes tão perfeitamente equilibradas, isso significa que há algo mais em jogo? Poderia haver outras realidades onde essas constantes são diferentes, e onde a vida, tal como a conhecemos, não poderia existir. Esse dilema levou os cientistas a formular a teoria do multiverso, onde nosso universo é apenas um entre um número infinito de universos, cada um com suas próprias leis e constantes. Mas como podemos provar algo assim? A ciência pode realmente abordar perguntas que parecem estar além do nosso alcance. Essa busca por respostas nos desafia e muitas vezes nos leva a um beco sem saída. Nesse contexto, surge outra pergunta intrigante. Poderia o ajuste fino ser o resultado de alguma inteligência superior? A ideia de que um designer criou o universo com intenções específicas é um conceito antigo que tem sido debatido durante séculos. No entanto, no âmbito da ciência, essa hipótese apresenta desafios. A ciência e a religião podem coexistir nesse mistério? À medida que exploramos mais sobre o ajuste fino, nos deparamos com a noção de que talvez as leis da física não sejam tão imutáveis quanto pensamos. Alguns pesquisadores sugerem que podem existir variações nessas constantes que ainda não descobrimos. Poderia ser que nossa compreensão do universo esteja limitada por nossas próprias percepções e ferramentas científicas? O problema do ajuste fino também toca um ponto crucial na filosofia da ciência, a ideia da observação. Se estamos aqui para observar o universo, é natural que encontremos um ambiente que seja adequado para a vida. Mas podemos realmente extrapolar as condições do nosso universo para toda a existência? Essa reflexão nos leva a considerar a natureza da realidade em si.
Um aspecto fascinante do ajuste fino é como ele se manifesta na física quântica. Algumas teorias sugerem que a níveis subatômicos, as constantes físicas podem flutuar. Se isso for verdade, poderia haver um mecanismo que explique por que as constantes em nosso universo estão tão finamente ajustadas. A física quântica, com sua natureza estranha e quase mágica, pode ter a chave para desvendar esse mistério. Enquanto exploramos essas ideias, descobrimos que o problema do ajuste fino não é apenas um quebra-cabeça científico, mas um espelho de nossa própria existência. Ele nos convida a nos perguntar sobre nosso lugar no cosmos e o significado da vida. Estamos aqui por acaso, ou há um propósito maior por trás de nossa existência? Nesse sentido, cada descoberta que fazemos sobre o universo nos leva a novas perguntas. A ciência é uma jornada interminável, onde cada resposta nos abre a porta para um novo conjunto de mistérios. E embora o problema do ajuste fino possa não ter uma resposta definitiva neste momento, é um lembrete de que a busca pela verdade continua. À medida que aprofundamos esses mistérios, também percebemos que o ato de questionar é essencial para nosso crescimento como indivíduos e como espécie. Ele nos impulsiona a investigar, explorar e desafiar o que acreditamos saber. E nesse processo, encontramos um senso de assombro e curiosidade que é fundamental para nossa humanidade. Assim, ao refletir sobre o ajuste fino e sua implicação em nossa existência, podemos ver que não se trata apenas de constantes físicas e teorias complexas. Trata-se de nós, de nossa busca por significado e de nosso desejo de compreender o universo em que vivemos. Cada pergunta que fazemos nos aproxima um pouco mais das respostas que buscamos, e isso é o que torna essa aventura tão fascinante. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada planeta e cada galáxia estão conectados de maneiras que ainda estamos tentando entender. O problema do ajuste fino é apenas uma das muitas perguntas que nos convidam a continuar explorando e descobrindo o mistério do cosmos. E embora as respostas possam ser evasivas, a jornada em direção a elas é o que realmente importa. É possível que o universo nos guarde segredos além da nossa compreensão. Ao longo desta fascinante jornada pelos mistérios da cosmologia, exploramos perguntas que desafiaram cientistas e pensadores durante séculos. Mas no final do dia, o que realmente aprendemos? Chegamos mais perto de desvendar os segredos do cosmos, ou estamos simplesmente arranhando a superfície de um oceano de enigmas? A busca pelo conhecimento sempre fez parte da natureza humana. Desde que olhamos para o céu estrelado, sentimos uma profunda curiosidade sobre o que há além. Mas, o que acontece quando descobrimos que para cada resposta surgem novas perguntas? Por exemplo, ao tentar entender a natureza da matéria escura, nos encontramos perguntando: o que é realmente essa substância que compõe a maior parte do universo, mas que nunca vimos? E se considerarmos a radiação cósmica de fundo, a marca deixada pelo Big Bang, nos deparamos com outra questão intrigante. Que segredos essas manchas e anomalias no espaço nos revelam? Talvez, em sua essência, o universo esteja tentando se comunicar conosco, mas ainda não aprendemos seu idioma. A paradoxa do tempo cósmico nos lembra que, apesar de nossos avanços, há conceitos que desafiam nossa intuição. Então, por que o tempo avança em uma única direção? Que leis nos regem nesta dança cósmica que parece ter um ritmo próprio? Cada descoberta nos leva a uma maior reflexão sobre a natureza do tempo e nossa existência dentro dele. Em nossa travessia, também nos deparamos com o multiverso, essa ideia fascinante de que nosso universo poderia ser apenas um entre muitos. Mas se isso for verdade, o que isso significa para nossa identidade e nosso lugar no cosmos? Poderia haver outros eu em realidades alternativas, vivendo vidas completamente diferentes? A imaginação se dispara diante de tais possibilidades. E ao falar do destino final do universo, nos deparamos com uma pergunta que às vezes pode ser aterradora. Como tudo isso terminará? Enfrentaremos um Big Crunch, um Big Freeze ou um Big Rip? A incerteza sobre o futuro do universo nos convida a refletir sobre a fragilidade de nossa existência e o tempo que nos resta para explorar, aprender e nos maravilhar. O problema do ajuste fino nos leva a perguntar: por que as constantes físicas parecem estar perfeitamente calibradas para permitir a vida? É uma simples coincidência? Ou existe um propósito mais profundo na forma como essas leis estão estruturadas? Cada vez que contemplamos essa pergunta, nos deparamos com um dilema existencial que nos convida a explorar os limites da ciência e da filosofia. Ainda assim,
Não devemos perder a esperança. A busca por respostas a esses mistérios tem sido o motor da ciência. Cada pergunta que surge abre novas portas para a investigação e a descoberta. Cada avanço, por menor que seja, nos aproxima um passo mais de compreender a vasta complexidade do universo. Mas também é fundamental lembrar que a curiosidade é o verdadeiro motor de nossa jornada. Enquanto continuarmos perguntando e explorando, sempre haverá um horizonte para o qual nos dirigirmos. Que mistérios nos aguardam pelo caminho? Que novas histórias nos contarão as estrelas e os planetas que ainda não exploramos? Assim, neste vasto universo, onde cada resposta parece gerar novas perguntas, a jornada nunca termina. A ciência é um processo em constante evolução, e cada descoberta nos aproxima mais da verdade, embora esta sempre pareça ilusiva. Estamos preparados para continuar explorando, mesmo que algumas respostas nos desafiem ou desconcertem? A busca por respostas na cosmologia é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao tentar compreender o universo, também tentamos compreender nossa própria existência, nosso propósito e nosso lugar neste vasto cenário. Não é isso, no fundo, o que nos impulsiona a seguir em frente, a continuar buscando? E assim, enquanto encerramos este capítulo sobre os mistérios da cosmologia, lembremos que cada mistério é um convite para nos maravilharmos e refletirmos. A noite estrelada continua sendo um lembrete de que há muito mais do que podemos ver e compreender. A cada olhar para o céu, encontramos a promessa de novas perguntas e novas aventuras na busca pelo conhecimento. Continuemos questionando, continuemos explorando e, acima de tudo, continuemos nos maravilhando diante da imensidão do cosmos. Porque, no fundo, cada mistério que desvendamos não apenas nos aproxima de entender o universo, mas também enriquece nossa própria existência. Que mistérios você gostaria de explorar a seguir? A aventura apenas começa.